Gente, vocês estão me ouvindo? Não estão ouvindo? Boa noite. Ai, que bom. Só tô esperando o Caio entrar, já mandei mensagem pra ele. Daqui a pouquinho ele aparece aqui. Oi, Olá, Caio, boa noite. boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? Sim, dá pra ver certinho. Maravilha. Bom, para começar, meu nome é Camila, eu sou associada aqui ao Logística, sou advogada de Moura Bonado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a carreira de um jovem advogado e seus desafios. Para isso, nós temos aqui o Caio, que vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou Caio Oliveira, sou advogado, mestre em Direito pela USP, sou graduado pelo Mackenzie e trabalho com Direito Digital e Novas Tecnologias e estou à disposição de vocês. Eu faço parte de uma comissão muito interessante, né, que tem tudo a ver com essa live de hoje, com esse bate-papo, que é a Comissão dos Novos Advogados do IASP. E essa é uma comissão muito interessante que a gente compartilha um pouco, né, dessas informações, desse sentimento que a gente tem, né, muito do que eu vou falar aqui, muitas das recomendações que a gente vai ter é um pouco fruto dessas reuniões que a gente tem na Comissão dos Novos Advogados do IASP. Então, agradeço demais o convite de vocês e vou ficar à disposição para a gente conversar. A gente que agradece a participação aqui. Bom, em primeiro lugar, durante a graduação, você fez alguma coisa, participou de algum grupo, fez alguma atividade voltada, pensando em sair da faculdade e já participar de algum escritório, fazer parte da equipe? Sim, sem dúvidas. Durante a graduação, a gente não percebe, mas a gente já está construindo a nossa carreira. E a graduação é um ponto muito importante que muita gente não leva em consideração esse período, né? Achando que demora muito, que está muito longe do momento que vai se formar, mas passa num piscar de olhos os 5 anos, né? E a dica aqui, a recomendação é: aproveite da melhor forma que você conseguir, aproveite tudo que a sua faculdade lhe oferecer, aproveite tudo que você conseguir para que você, quando você sair, né, da faculdade, você já tenha alguma experiência. E aí o que muita gente não percebe aqui, né, é que esse ponto da faculdade é uma preparação até para você entender o que você gosta e o que você não gosta no direito. O direito tem várias áreas, o direito ele é brilhante justamente por isso, né? Você pode atuar na área trabalhista, penal, civil, consumidor, enfim. Eu fui para essa área de direito digital, né, que é um pouco diferente, muita gente não conhece. E como que eu sei que eu gosto disso? Foi muito da experiência que eu tive e de conhecer o que eu não gosto e o que eu gosto. Então é fundamental que quem está nessa fase da graduação aproveite ao máximo tudo que a faculdade tem para oferecer, como período de estágio, período de publicação científica, trabalho de conclusão de curso, enfim, aproveite esse período para realmente se conhecer, conhecer o que gosta e também o que não gosta, né? Muita gente esquece disso, mas para mim é fundamental saber o que eu não gosto. Então, por exemplo, eu sei que tem muita gente que adora e ama direito do trabalho, mas para mim, direito do trabalho não é a minha praia. Eu sei que eu não gosto, então é algo que eu não vou me interferir. Então, por outro lado, gosto muito de direito civil. Então, eu sei que direito civil é minha praia, então vou lá, vou estudar e tudo mais. Outra recomendação fundamental para quem está na graduação, além de aproveitar ao máximo a faculdade, é estudar inglês.
Às vezes a gente acha que é o direito brasileiro, enfim, não vou ser cobrado do inglês, mas muitos escritórios, na verdade a maioria, já pede que você saiba o inglês, se não fluente, tenha um inglês avançado. E muita gente esquece disso e vai deixar para estudar isso só depois, o que não tem problema. Mas se você, desde agora que você está na graduação, tiver essa consciência, uma recomendação fantástica estude inglês, estude ao máximo, faça as aulas, faça um intercâmbio se você puder, porque tudo isso é extremamente valorizado aqui em qualquer escritório que você for atuar. Sim, a gente já tem aqui a primeira pergunta, que é da Lara. Tá Ela bom? perguntou se fazer estágio em um escritório de advocacia é necessário, é um requisito para depois trabalhar em um escritório depois de formado. Olha, Camila, não é um requisito, mas alguns escritórios já pedem que você tenha uma base, né? Principalmente aqui em São Paulo, a gente percebe que alguns escritórios, quando você é contratado como advogado, eles querem que você já saiba alguma coisa. Então, que você já saiba peticionar, que você já saiba fazer uma pesquisa de jurisprudência, enfim, se você for atuar no contencioso, né? Se você for atuar no consultivo, que você já saiba elaborar um parecer. Então, sem dúvida, pelo menos nos últimos anos da faculdade, é muito bom que você faça um estágio. Justamente por isso, né? Muitos escritórios vão contar com você, já você sabendo alguma coisa. E alguns não vão ter tempo pela demanda de pegar você pela mão e aí te explicar o dia a dia. A gente percebe, né, em vários escritórios que isso acontece. O escritório te contrata já imaginando que você sabe alguma coisa. Outros não. Outros querem que você venha realmente dessa forma um pouco mais pura, por assim dizer, para ir te formar e aí moldar o seu conhecimento. Mas se eu pudesse recomendar, eu recomendaria muito essa parte de estágio, não só para você já ir com uma bagagem, mas também para nessa parte de conhecer o que você gosta, o que você não gosta, o estágio é fundamental. Porque por mais que você conheça a teoria, a prática, o dia a dia, ele pode ser bem diferente, né? Então, por exemplo, contando um pouco da minha história, na faculdade eu adorava o direito penal, adorava criminal, aquela parte teórica, né, dos delitos, das penas, mas na prática é algo que nunca me encantou, justamente porque eu tive esse período de estágio e consegui perceber aquilo que eu gostava e também o que eu não gostava. Então, sem dúvidas, para quem perguntou, é super recomendável o período de estágio para que você tenha conhecimento e que para você tirar do papel, né, colocar na prática tudo que a gente vê na teoria na faculdade, que às vezes é bem diferente. E até tirar da cabeça aquelas visões idealizadas. Porque eu lembro que eu entrei na faculdade querendo ser juíza, fiz estágio com uma juíza, e aí veio dor de cabeça para cuidar de cartório, não quero mais. Jamais. Exato, né? E tem algumas profissões que elas são, tem um glamour, né? Como Ministério Público, magistratura, e tudo bem. E muita gente gosta disso, mas se você não passa pelo período, né? Estando ali, às vezes você imagina que é uma coisa e o dia a dia é completamente diferente. Eu tenho um amigo que ele sempre quis ser promotor, ele trabalhou, estagiou com promotor durante a faculdade, durante a graduação, confirmou que ele queria ser promotor e depois de, acho que 3 anos de estudo, né, e até tem o período que você tem que ficar mesmo estudando, né, o estágio probatório, enfim, ele passou. E hoje ele é promotor e está super realizado. Então, o direito ele proporciona isso para a gente, né? A gente consegue conhecer o que a gente gosta e aí dentro das várias áreas a gente consegue se realizar e ter aí um contentamento com o que a gente faz. Mas para que isso aconteça é fundamental que a gente conheça o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E é interessante a sua história, né? Porque muita gente tem isso, né? Entra achando que vai ser juiz, promotor, desembargador, mas acaba se realizando com uma outra área, né? Não só na advocacia, mas na própria defensoria pública, né? Que presta um serviço relevantíssimo para a sociedade, ou a própria área de pesquisa, né? A área acadêmica, que pouca gente fala, eu particularmente adoro, né? Que é essa questão de você dar aula, fazer uma pesquisa, enfim, contribuir com o estudo acadêmico. São várias possibilidades que o direito dá para a gente. A próxima pergunta tem até um pouquinho a ver com isso, que é da Gabriela. Ela perguntou se é válido fazer mestrado no início da carreira e se é possível conciliar as duas atividades. Como um bom advogado, a resposta é depende. Depende por quê? Qual que é o seu objetivo com o mestrado, né? Se o seu objetivo for no futuro dar aula, é algo recomendável, algo fantástico. Agora, se o seu objetivo não for dar aula, talvez uma pós-graduação
faça sentido no momento que você sai da faculdade. Qual que é a diferença, né? O mestrado é uma pesquisa lá mais densa, você tem que produzir uma obra com uma qualidade maior, vai te demandar um tempo maior. Já a pós-graduação, ela é um pouco mais restrita, né? Você faz um trabalho de conclusão não tão denso e a densidade dos debates também não é tão grande quanto no mestrado. Falando assim, de forma bem genérica para todo mundo entender. E por que eu falo isso? O mestrado ele é um requisito para quem quer dar aula mesmo, para quem quer a docência. Já a pós-graduação também é considerada para quem quer dar aula, mas é algo até mais prático, né? O mestrado é algo mais teórico. Eu optei pelo mestrado, por quê? Justamente porque eu quero dar aula. Meu pai é professor, minha mãe, que também está acompanhando aqui essa live, ela sempre acompanha, meu irmão também, sabem disso, né? Meu pai é professor, minha mãe sempre trabalhou na biblioteca da universidade e eu sempre tive esse desejo de dar aulas. Então, quando eu terminei a faculdade, logo que eu terminei, eu comecei a minha preparação para o mestrado. E aí, já tendo essa noção de que um dia eu quero dar aula. Outros amigos foram para a pós-graduação. Por quê? Justamente porque queriam algo mais prático, para ter conhecimento, e aí usar o conhecimento da pós-graduação na prática. Então, eu particularmente recomendo o mestrado, logo depois que você se forma, a depender dos seus objetivos. Se o seu objetivo for perfeito. Se não for, aí você pode optar por outro caminho. Aí o segundo trecho da pergunta eu esqueci. Se dá para conciliar as duas carreiras. Se dá para conciliar as duas carreiras. Também depende. Por quê? Depende do escritório que você tá, depende do seu momento no escritório, das responsabilidades que você tem e também se o escritório vai valorizar isso. Então, tem escritórios que eu vejo que valorizam isso demais e que além de incentivar que a pessoa vá fazer essa pós-graduação ou esse mestrado, inclusive arcam com uma parte, né, dos custos, eventualmente se for em um local, uma instituição privada. Então, depende muito. O que eu vejo é que a maioria apoia sim esses cursos, justamente porque você vai estar mais qualificado para atuar no próprio escritório, né? Então, clientes valorizam se você tem um mestrado, se você tem uma pós-graduação. Então, geralmente, isso sim, valorizado pelos escritórios. E aí, para conciliar, é um esforço pessoal. Você vai ter, sim, momentos que você vai ficar sobrecarregado, porque tem muitas leituras, né? No direito, os professores, alguns acham que só existe a matéria deles, a disciplina deles. Então, você vai ter textos de 30, 40 páginas para ler, a depender do mestrado ou de uma pós-graduação mesmo. Então, você vai ter textos para ler, trabalhos para fazer, atividades em grupo para fazer. Se for um mestrado, você tem seminários para apresentar. Então, a depender do nível de trabalho que você tiver, volume de trabalho que você tiver no escritório, acaba ficando um pouco pesado. Mas aí é achar um ponto de equilíbrio, é também conversar, né, com seus superiores para que eles valorizem isso e entendam aí o seu momento, né? E aí eu aproveito, antes de ler a última pergunta, para já engatilhar um ponto crucial nessa nossa fala de hoje, que é o quê? É justamente essa comunicação. Dá para conciliar um mestrado com o início da carreira? Dá. Se você tiver uma boa comunicação com o seu chefe, com o seu superior, e explicar para ele o porquê que isso é importante, e quando o volume de trabalho ficar alto, você conseguir dizer não de uma forma que ele entenda que não é que você está recusando o trabalho, mas é que você tem que priorizar algumas demandas e aí, quem sabe, dirimir para outras pessoas, diluir melhor o trabalho, enfim, ter uma equipe um pouco maior, para que isso consiga ser compatibilizado. Porque senão, realmente fica um esforço impossível, né? Imagina, você tem um volume muito alto de trabalho e também tem um volume muito alto para entregar no mestrado ou na sua pós-graduação. Aí você acaba fazendo nem uma coisa nem outra. Você faz tudo na média ou abaixo da média e aí você acaba ficando frustrado, né? Você não fica realizado, né? E o que é realizar? A palavra realizar significa tornar real. Então, se você quer tornar real alguma atividade, se você quer ter concretude em alguma coisa, realizar um objetivo, você tem que ter meios para isso. Então, comunicação é fundamental para que você fale com seus superiores e eles entendam aí o momento que você está. Uhum. A próxima pergunta é um pouco mais prática, da Camila. Ela perguntou como precificar a nossa hora. Ela disse que tem dificuldade de como calcular esse valor para saber como cobrar os honorários. Fantástico! Essa é uma pergunta que muitos amigos, até o Pedro que entrou aqui, eu não sei se ele está, membro da CNA,
ele que tem um escritório próprio, ele sempre levava um pouco desse debate para as nossas reuniões, né? E aí a gente fazia reuniões com grandes advogados, como o Cândido Rangel Dinamarco, outros em grandes escritórios, e era uma pergunta que ele também fazia, né? Qual o parâmetro que eu uso, né? Porque às vezes o cliente ainda não tem uma confiança em mim. Se eu cobro muito alto, ele não vai aceitar meu serviço. Se eu cobro muito baixo também, ele não vai achar que eu, enfim, estou enganando ele, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a minha posição? A OAB, ela dá uma tabela já para os advogados com um valor mínimo, né? E até uma infração ética do Código de Ética se você cobrar abaixo do valor da tabela da OAB. O que eu recomendaria? Sempre analisar o valor que está nessa tabela e aí fazer uma comparação com todo o esforço que você teve para chegar até onde você está hoje. Então, por exemplo, eu sou um advogado que atua em direito digital, privacidade e proteção de dados pessoais. Eu tive que estudar muito para escrever para ter as ideias que eu tenho hoje e para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, quando eu vou escrever um parecer, pode ser que eu demore 5 horas, mas pode ser que seja algo que eu já tenha na minha cabeça e demore 15 minutos. Mas mesmo esses 15 minutos me demoraram uma vida inteira de conhecimento, de estudo, de dedicação. Então não é justo com você mesmo cobrar um valor irrisório por isso. Então, por mais que no começo seja difícil, alguns clientes reclamem, enfim, vão barganhar esse preço, eu acho que a gente não pode menosprezar o nosso trabalho e a nossa história. Então, um parâmetro que eu falaria para você, Camila que perguntou também, né, Xará, seria utilizar a tabela da OAB, mas sempre também pensando no esforço que você teve para chegar onde você chegou e no trabalho que isso vai te demandar. Então, o que muitos escritórios fazem é cobrar por hora. Então, vamos imaginar que você vai levar X horas para fazer um trabalho. E, fora o conhecimento que você já teve, a tabela da OAB diz tanto, e aí você chega num valor. Lógico, não estou dizendo que você não pode negociar isso com o cliente, é saudável, é do nosso modelo de negócio ter que negociar eventualmente um valor, mas nunca algo muito abaixo do que você acha que é honrado, né? Tanto a palavra honorários, né, vem de honra, enfim, vem desse contexto que a gente tem que está relacionado com o nosso trabalho e com quanto que a gente vai demandar, quanto que isso vai demandar de esforço para a gente. Agora a próxima pergunta é da Ana. Ela falou que estagiou por quase 3 anos na faculdade e mesmo assim se sente insegura para a entrada no mercado de trabalho. Ela disse que sabe que é algo comum, mas tem alguma dica para diminuir essa insegurança? Olha, tem a dica principal para diminuir essa insegurança é realmente a prática, né? Trazendo alguns pensamentos aqui, o Aristóteles dizia que a virtude está na prática. Então, você só se torna um bom advogado quando você exerce a advocacia reiteradas vezes e ganha confiança nisso. E é da mesma forma que andar de bicicleta, que tocar um violão ou que fazer qualquer coisa. A primeira vez não sai muito bom, a segunda você já melhora, a terceira está perfeito. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que no começo pode ser que você erre, pode ser que alguém te corrija, pode ser que você tenha uma sentença de improcedência, enfim, pode ser que você cometa um deslize, mas é a prática, é só indo, entre aspas, né, dando a cara que você vai conseguir perder esse medo e essa insegurança. E aí, para quem está nessa fase, né, eu estagiei 4 anos, estou com insegurança do mercado de trabalho. É uma fase de transição. Então, às vezes, você não se sente tão velho ou tão apto para tocar um caso sozinho, mas, por outro lado, você já teve tanta experiência que, às vezes, você se questiona se você precisaria de uma supervisão. E essa transição, às vezes, é difícil para quem está abaixo de você, reconhecer que você agora é um líder e está numa posição superior, e para quem está em cima, também reconhecer que agora você está de igual para igual. Então, quando você está nessa fase de transição, também entra a parte de comunicação, de você saber se comunicar com os seus superiores e também com quem está embaixo, dizendo, olha, eu estou numa fase de transição, eu preciso de ajuda para essa demanda, para essa não consigo levar ela sozinha, mas ter confiança no seu trabalho, ter confiança na sua história, ter confiança em tudo que você estudou para chegar até ali e realmente colocar em prática, né? É o dia a dia, é a rotina que vai fazer com que você perca esse medo, essa ansiedade, mas ela sempre vai existir. Eu, particularmente, quando eu vou fazer algum protocolo de ação,
até hoje, né, alguma petição no sistema do tribunal, eu checo várias vezes, eu abro documento por documento para ver se está tudo ali, enfim, eu olho se for um agravo de instrumento, se está certo, se está errado, porque realmente dá uma ansiedade, dá um medo, e por mais que você tenha 1, 2, 3, 10 anos de formado, é bom que isso exista. Por que é bom? É bom porque você não liga o piloto automático, faz as coisas de qualquer jeito e não tem preocupação com aquilo que você está fazendo. Então, para diminuir a ansiedade, realmente é a prática. A excelência, a virtude, ela está na prática. Você só adquire a excelência quanto mais tempo você se desenvolve, quanto mais tempo você coloca na prática tudo o que você aprendeu. E aí participar desses grupos, como a Comissão dos Novos Advogados do IASP, comissões da OAB, da matéria que você gosta, participar de rodas com pessoas que estão na mesma fase que você, ajuda muito. Porque você vai ver que não é só você que tem essa ansiedade, não é só você que tem essa dificuldade. Na verdade, todo mundo fala disso, todo mundo sente isso, mas não expõe, né? Se você abrir o meu Instagram, por exemplo, vão ter palestras, fotos de atividades, a minha própria defesa de mestrado, mas em momento algum vai ter essa minha ansiedade por trás, em momento algum vai ter essas minhas incertezas que eu tive, se eu tomo o caminho A ou B, mas não há dúvidas de que todo mundo sente isso, todo mundo fica inseguro em certo momento, mas com o tempo, com a prática, com essa rotina, né, que é muito semelhante no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo, tá? Bom, e quando a pessoa acaba de se formar, ela tira a OAB. E o primeiro passo para ingressar nessa carreira, qual que é? Bom, Camila, o primeiro passo, né, eu acredito que seja dado um pouco antes, né, dela ingressar no mercado de trabalho, ainda nessa fase de estágio, que é, como a gente falou, conhecendo o que ela quer, conhecendo o que ela gosta, conhecendo as matérias que ela gosta, né? Eu vejo várias pessoas aqui de áreas diferentes, né? Direito médico, direito do consumidor, do trabalho, de família. São vários amigos que estão entrando aqui e na minha cabeça passa um filme de como eu escolhi estar no direito digital. E realmente, né, quando você vai para o mercado de trabalho, essa preparação anterior é muito importante, que é justamente você fazer os cursos de inglês, fazer um estágio para ver aquilo que te toca, aquilo que te emociona e aquilo que vai te fazer feliz no dia a dia, né? Porque tem uma coisa muito interessante no direito. Tem gente que entra na faculdade de direito, eu nunca esqueço. Uma das primeiras aulas que eu tive, o professor perguntou por que os alunos estavam ali. E aí alguns falaram, eu estou aqui para ganhar muito dinheiro, eu estou aqui para ter poder. Mas aí, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, ganhando maturidade, a gente percebe que o poder, ele é vazio se você não souber aplicar ele, se você não desfrutar ele de uma forma correta, né? E o dinheiro da mesma forma, fama, de nada vale isso se você não tiver com quem compartilhar, se você não tiver momentos bons na sua jornada. Então, não adianta você ganhar rios de dinheiro, mas ter uma jornada exaustiva. Não adianta você ganhar rios de dinheiro e não trabalhar com o que você gosta, não ter prazer, não ter felicidade. E o direito proporciona isso pra gente, né? Desde que a gente conheça a área que a gente quer, desde que a gente conheça qual caminho que a gente vai, né? Tem até uma frase muito interessante, que é da Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida procurando um caminho e ela pergunta lá pro coelho, né? Para onde que essa estrada vai? E aí ele responde, não sei para onde a estrada vai. E aí ele responde de novo, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. E o que eu vejo com muita gente que está se formando é que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, acaba entrando em um escritório X e aí liga o piloto automático. Então, por isso que a gente deve sempre se conhecer. E aí, quando dá esse passo para o mercado de trabalho, é justamente as peças da engrenagem se juntando para que tudo faça sentido, né? Então, eu acho que ter esse período de estágio, fazer esses cursos é algo fundamental e que com certeza leva a gente para o caminho que a gente vai ter sucesso e vai ser mais realizado. E a gente sabe muito bem os perigos do poder, é só ver o exemplo dessa semana, o desembargador. Exato. Que... E quanta gente é assim, né? Eu acho que quem trabalha no contencioso,
que é a parte de litígios, em que você tem que conversar com juízes, desembargadores, já tomou várias carteiradas, né? Eu, particularmente, quando fazia estágio, tomei vários juízes que têm essa juizite, achando que são superiores que outras pessoas, e isso é muito triste. Lógico que não dá para a gente colocar uma régua e falar que são todos, pelo contrário, tem juízes excelentes, tem juízes muito bons, eu conheço desembargadores que são fantásticos, trabalham de final de semana, eles que fazem tudo, assim, de uma forma brilhante, juízes também fenomenais. Tem até um professor nosso aqui, que é o professor Madeira, acabou de aparecer que ele está fazendo uma live, é um juiz brilhante, mas também existem outros que não são. E no direito, assim como na sociedade, na vida, a gente vai ver exatamente essa dualidade, né? Pessoas que são brilhantes, excelentes, mas também outras que às vezes fazem esses comentários lamentáveis, como esse desembargador que a gente viu essa semana, né? Sim, infelizmente. Agora, a próxima pergunta da Luísa. Ela perguntou quais os conselhos para elaborarmos um currículo atrativo. Muito bom. Essa pergunta, ela é excelente, porque às vezes a gente vê alguns currículos que você bate o olho e não consegue entender a história da pessoa, né? Então, o que eu recomendo é que você coloque as informações de forma clara, coloque informações em bullet points, que a gente chama, né? Enfim, coloque as informações de uma cronologia, né? Então, onde você está agora, o que você fez antes, e também não precisa exagerar muito, né? Tem gente que coloca lá que fez o curso de Excel avançado em 2003. Enfim, são coisas que não são relevantes. Então, o que você tem que pensar? Qual vaga que eu estou aplicando? Estou aplicando para ser advogado no contencioso civil. Quais são os requisitos para essa vaga? O requisito é ter um curso de inglês, enfim. E aí você elabora o seu currículo, sempre falando a verdade, né? Lógico, não vai mentir no currículo. A gente também teve alguns exemplos recentemente de pessoas que mentiram, então não faça isso. Sempre seja verdadeiro e leal com você mesmo, mas dá para você direcionar para aquilo que a pessoa que vai olhar o seu currículo quer ver. Então, por exemplo, se eu estou aplicando para uma vaga para ser professor, a minha experiência profissional na advocacia talvez não seja tão relevante. Eu coloco em cima as minhas experiências acadêmicas. Agora, se eu estou aplicando para uma vaga que é para ser um advogado do contencioso civil no escritório X, eu posso colocar em cima a minha formação. Não, primeiro, né? Os meus dados pessoais em cima, a minha formação, graduado, tal, mestre e tal, as minhas informações profissionais, então onde eu estou trabalhando agora e por onde eu passei embaixo, numa ordem cronológica, o meu nível de inglês e, eventualmente, outras exigências que a pessoa que está publicando a vaga viu, né? Se você tem alguma publicação, algum texto, enfim, seu trabalho de conclusão de curso, se for relevante para a vaga. Eu acredito que quanto mais claro, objetivo for o currículo, melhor para a pessoa que está olhando. Porque, às vezes, a gente recebe vários currículos, tem que ser rápido, então alguma coisa tem que chamar a atenção. Então, quanto mais clean for, né, sem muito texto, melhor. Porque se a pessoa gostar do seu currículo, ela vai querer saber mais em uma entrevista. Então, quanto mais objetivo, clean, direto ao ponto e, lógico, sem falsidades, melhor. Agora a pergunta é da Carol. Ela está perguntando o que te inspirou durante a sua carreira ou faculdade. O que me inspirou? Eu acho que são várias coisas que me inspiraram, né? Não daria para falar só uma, mas o que me inspirou muito durante a faculdade foi essa ideia de querer conhecer aquilo que eu gostaria de atuar, né? Então eu sempre fiz estágio, desde o começo até o final, até por uma questão financeira mesmo, eu sempre fiz estágio. O que foi muito bom para acontecer isso que eu comentei aqui, né? Para eu enxergar o que eu gostava e aquilo que eu não gostava também. E aí, no final da faculdade, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que eu falava sobre o conflito existente entre normas no direito brasileiro. E aí eu vi que na internet, né, responsabilidade civil na internet, temas ligados à internet, tinham muitos conflitos entre normas, porque a gente não tinha uma lei, né, a gente não tinha um marco civil da internet. E aí eu percebi que existiam vários conflitos. E aí isso me inspirou a buscar mais informações sobre o direito e novas tecnologias. E aí eu acabei gostando tanto desse tema que eu fui fazer vários cursos.
E aí eu conheci o professor que eu trabalho hoje, ele chama Marcel Leonardi, e aí ele tinha uma paixão muito grande pelo direito digital, pelo estudo dessas novas tecnologias, e isso acabou me inspirando a também seguir por esse caminho e questionar, né? Porque a nova tecnologia, uma inovação, ela desafia a dogmática jurídica. E aí, quando ela desafia a dogmática jurídica, a gente tem que pensar novos mecanismos para que o direito consiga tutelar isso. E é algo muito interessante para mim, por quê? Porque, diferente de outras matérias no direito, primeiro a gente tem a inovação para depois o direito tentar regular isso de alguma forma. Então é algo que é um pouco diferente, por exemplo, do direito imobiliário, que já existe há anos, um regramento, direito de família, apesar de a gente ter novos contornos, como, enfim, multiparentalidade, etc., mas as novas tecnologias, elas são um pouco diferentes, porque primeiro você tem a inovação, né? Primeiro você tem o Uber, depois a gente vai regulamentar. Primeiro você tem o Airbnb, depois a gente vai regulamentar. Então, acho que pensar esses desafios foi algo que me inspirou desde o final da faculdade e me inspira até hoje. Agora a próxima pergunta é do Matheus, que ele falou que o ideal é ser um profissional multidisciplinar, mas como decidir quais outras áreas estudar? Fantástica essa pergunta, Matheus. Sem dúvidas, hoje o direito ele é dividido em ramos para facilitar o nosso estudo, né? Mas o direito ele é uno. Se a gente pensar, o direito ele é o direito. Enfim, a gente divide ele em ramos para facilitar o estudo. Como se tornar um profissional multidisciplinar? Eu recomendaria você estudar aquilo que você gosta, não aquilo que eventualmente vai ser mais rentável para você. Por quê? Se você estudar o que você gosta, você vai ser muito bom. E aí você sendo muito bom, você vai ter mais clientes, você vai ter, enfim, sucesso em tudo que você for fazer. Então, a minha recomendação é estude aquilo que você goste, estude aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te animar, aquilo que vai fazer você pegar um livro no final de semana e se dedicar a respeito daquilo, ou aquilo que você acha que você vai conseguir escrever, por exemplo. Porque quando a gente pensa numa dissertação de mestrado ou numa pós-graduação, ao final do curso você tem que produzir um trabalho, né? Então imagina que você vai escrever 200 páginas sobre um tema. Só que para escrever 200 páginas sobre esse tema, você tem que gostar muito dele. Então, para ser um profissional multidisciplinar, o que eu recomendaria é você ver as áreas que você gosta, os temas que você gosta, e aí se dedicar àquilo e mergulhar de cabeça nesses temas. Sim. E para quem se formou ou está para se formar e está nesse período de pandemia, não conseguiu se colocar ainda no mercado de trabalho, quais conselhos você dá para que a pessoa consiga aproveitar esse tempo de uma maneira produtiva? Olha, a pandemia, ela trouxe para a gente vários desafios, né? Um deles é esse distanciamento social que a gente tem, mas ela também trouxe várias vantagens. E uma das vantagens que ela trouxe são esses cursos online, né, que estão disponíveis. Então, várias plataformas de universidades brasileiras e estrangeiras, elas disponibilizaram vários cursos. Então, o que eu estou vendo são várias pessoas que estão aproveitando esse tempo de pandemia para justamente realizar vários cursos que não teriam tempo se tivessem numa rotina normal. Então, a própria Universidade de Harvard, Cambridge, Oxford e várias outras, como brasileiras também, estão oferecendo cursos excelentes, né? Tem um de inteligência artificial que eu vi, que eu quero muito fazer, enfim, um de proteção de dados, de a lei europeia. Tem cursos infinitos que dá para fazer. Então, o que eu recomendo para quem quiser, nesse período de pandemia, aproveitar, é entrar nesses cursos online e fazer esses cursos de forma online, que com certeza vai ser uma coisa boa. E aí, além disso, né, também tem esse mito de que a gente tem que ser produtivo na pandemia. O que eu acho que realmente é algo que faz sentido para umas pessoas, mas para outras não. Então, se você quiser também aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, se conhecer, enfim, coisas que te tirem também um pouco da sua rotina normal, eu também acho que é algo que é para ser valorizado também, né? Porque muitas vezes a gente fica com esse mito da produtividade a todo tempo, a todo custo, que é algo que não é saudável. Então, o que eu recomendaria é justamente isso. Esses cursos online, que podem ser muito bons para você colocar até no currículo, muitos deles oferecem um certificado de conclusão, mas também, se você quiser um tempo também para pensar, enfim, até pensar em quais matérias você quer estudar, eu acho que também é muito importante.
E qual o seu conselho para quem está para se formar, é recém-formado, até acabou de se formar, assim, para ingressar nessa carreira, para reingressar nessa carreira, o que pode fazer? Olha, eu acredito que o que a pessoa pode fazer, além desses cursos, né, para se especializar, e aí como até alguém colocou, né, quanto mais estudo você tem sobre um tema, cada vez mais você fica mais especialista, né, por assim dizer, nele. E eu acredito que, além desses cursos, é preparar um bom currículo, é ter aí uma noção muito clara do que você quer. O LinkedIn, para nossa área, ele é muito bom. Eu recebo várias propostas pelo LinkedIn, tenho amigos que já receberam várias propostas. Então, usar essa rede social profissional também é algo muito importante na carreira, né? Então, você usar ela como uma ferramenta para eventualmente compartilhar uma notícia, eventualmente, enfim, acompanhar alguma empresa que você gosta, e aí, como a Carol colocou aqui, esse networking. Esse networking é fundamental, então participar dessas associações também é algo que soma muito conhecimento, e aí você acaba fazendo isso naturalmente, né? Da mesma forma que a gente usa as redes sociais como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn também pode ser uma ferramenta excelente para que você demonstre aquilo que você tem de conhecimento, né? Você pode publicar um texto ali, você pode compartilhar um texto que você escreveu em outro lugar, ali tem o seu currículo com as suas informações, então preencher um bom currículo ali no LinkedIn, eu acho que é algo que pode ser um passo muito importante para quem está querendo ingressar nesse mercado de trabalho. E aí, a gente na CNA teve até a oportunidade de fazer uma visita ao LinkedIn, né, aqui no Brasil. Eles são a maior rede social profissional do mundo, e aí eles estavam explicando, né, como várias empresas hoje em dia, eles acabam não mais contratando um headhunter, que é a pessoa que iria atrás dos profissionais que ela procura, mas ela acessa perfis no LinkedIn colocando algumas palavras-chave. Então é interessante que as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho publiquem informações, coloquem ali o seu currículo, já com algumas identificações de onde querem trabalhar, né, ou quais áreas querem trabalhar, para que essas empresas consigam, esses escritórios, empresas consigam localizar você. E por último, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a comissão de novos advogados, quais são as atividades, como faz para entrar. Legal, Camila. A comissão, para mim, sempre foi fantástica, né? Até a Carol também, que está aqui acompanhando, participou. Eu acho que o Pedro também entrou aqui, que é da comissão. E eu conheci a comissão por um amigo, um colega do mestrado, ele estava conversando comigo, aí ele me perguntou, nossa, quantos anos você tem? Aí eu falei, nossa, você tem que entrar na comissão, porque você gosta muito de estudar, escrever, e acho que vai ser bom para você esse networking. E realmente foi. Eu conheci pessoas fantásticas, a gente tem aí várias pessoas que estão numa mesma fase dessa carreira, né? São advogados com OAB até 7 anos de OAB, né? Então, do momento que você tem a OAB até 7 anos que você tirou a OAB, você pode ficar na comissão. Que a gente via de novos advogados, tinham advogados com 60, 70 anos, e aí fazia aquela piada, né? Sempre é uma boa idade, enfim. Lá no IASP, não, a gente leva muito a sério essa questão da idade e a gente se respeita muito. É uma comissão que tem há vários e vários anos, e aí qual que é a ideia da comissão? A ideia da comissão é ser útil ao novo advogado de uma forma em que ele consiga expor as ideias dele, consiga ser protagonista ali em palestras, em atividades, e também consiga escrever e se posicionar sobre temas importantes. Então, o IASP ele oferece várias plataformas para a gente publicar e também para comentar projetos de lei. Então, por exemplo, tem o projeto de lei que é em tese das fake news, a gente tem a oportunidade de escrever, de debater esse projeto, de publicar, eventualmente soltar uma nota técnica a respeito desse projeto. Então, a CNA realmente proporciona para a gente que está nesse período, né, de formação, uma base e contato com pessoas que já têm um nível de carreira maior que o nosso. Então, por exemplo, uma atividade que a gente faz que é super legal é conhecer escritórios de advocacia e conversar com sócios desses escritórios. Então, como eu comentei, a gente visitou o escritório do professor Cândido Rangel Dinamarco, a gente visitou escritórios grandes como o Tosini Freire, o Pinheiro Neto e vários outros,
e aí a gente conversava e fazia mais ou menos essas perguntas que você me fez aqui para os sócios lá que tiveram toda a jornada deles. Então, para a gente que está nessa fase, isso é muito legal, porque a gente vê que, pô, até o professor Cândido teve essa ansiedade que alguém perguntou aqui, até o maior sócio do Tosini Freire, do Pinheiro Neto, do BMA e vários outros também tiveram, e isso tudo é muito normal. Só que quando a gente vê que todo mundo passa por isso, a gente ganha mais confiança, né? Então, hoje eu estou falando aqui e várias pessoas da comissão também poderiam estar aqui. Por quê? Porque nessas reuniões a gente deixa que todo mundo fale, os membros podem sugerir reuniões, podem sugerir temas, então realmente eles acabam sendo os protagonistas da própria jornada e acabam tendo mecanismos para manifestar a sua opinião em textos, palestras, enfim. E é muito interessante que esse networking ele é ligado ao Instituto, né? A CNA é a Comissão dos Novos Advogados do Instituto dos Advogados de São Paulo, que também é um instituto muito antigo e muito renomado. Então a gente tem contato com os profissionais do Instituto também, né? A CNA é um braço do Instituto que eles adoram. Então tem reuniões, almoço com várias personalidades. A gente, enfim, teve a oportunidade de conversar com o Sérgio Moro e vários outros. E isso é muito importante para a gente, porque ter esse contato com personalidades da advocacia acaba fazendo com que, além de a gente perder esse medo, a gente tenha mais confiança, mais maturidade e amplia ali nossos horizontes e a nossa rede de contatos. Então, é muito legal. Bom, agora a gente está chegando na reta final. E como a gente tinha até combinado de chegar no finalzinho e dar algumas dicas para quem quer participar dos processos seletivos e ter uma maior chance de sucesso. Então, conversamos com alguns colegas e as principais dicas que a gente recebeu foi de quando mandar o currículo, mandar também uma carta de recomendação, não só da pessoa com quem teve estágio, mas também de professores, de líderes de projetos, de grupos, enfim. E aquilo mesmo que o Caio falou também de nunca mentir. Sempre falar a verdade, tentar organizar tudo de uma forma cronológica, do antigo para o novo, do novo para o antigo. E na entrevista, aquela primeira impressão é sempre importante. A gente está numa área em que é necessário estar muito bem arrumado, então se vestir bem, usar roupas formais e ter uma linguagem corporal que demonstre confiança e tranquilidade. O que algumas pessoas me falaram é que não adianta nada chegar nervoso numa entrevista. Como que vai despachar com o desembargador, por exemplo? Você já está nervoso numa entrevista, vai ficar nervoso ao falar com o cliente, ao falar com o juiz, ao falar com o promotor, numa audiência. Então, o advogado precisa sempre demonstrar tranquilidade. Pode até estar nervoso, mas parecer calmo. E ter aquelas soft skills, que hoje em dia está bem na moda, que é saber ter relação interpessoal, ter uma oratória e se manter atualizado. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Sem dúvidas, Camila. Eu acho que esses pontos são relevantíssimos, são exatamente o que eu recomendaria também para alguém que vá para uma entrevista de emprego. E realmente, né, desde o currículo, essa preparação, até durante a entrevista, se portar bem, falar bem, tentar expressar aquilo que você realmente procura, né, aquilo que você realmente quer, não ser falso. E é muito interessante que na entrevista, às vezes se você fala algo que não corresponde à realidade, no dia a dia a pessoa vai perceber. Então, se você falar que você tem um inglês fluente, realmente é porque você tem que ter um inglês fluente, porque se você fala isso e a empresa, o escritório te coloca numa reunião para falar só inglês, você tem que falar inglês. Então, o que eu realmente recomendo é exatamente isso. Seja verdadeiro, seja sincero, batalhe para construir a sua própria história, a sua própria identidade, jamais fale em verdades, enfim. Eu acho que é uma relação de confiança. Então, para que essa confiança seja estabelecida, desde o começo até o final, você tem que agir de boa fé, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser quem realmente você é. Então, essa questão da ansiedade, ela é muito interessante, que uma vez eu entrevistei um estagiário, ele chegou, estava tão aflito, derrubou café nele mesmo, enfim, e ele estava muito nervoso. E aí ele falou, nossa, não, é porque eu já li os seus textos, eu te admiro muito, eu gosto muito de você, eu assisti acho que era um vídeo no YouTube, então eu quero muito, então eu estou muito nervoso. Então eu falei, calma, toma água,
E aí ele ficou super nervoso, mas depois ele se recuperou e foi super bem. Também fez a prova, foi super bem e tal, e foi meu estagiário por mais ou menos uns 2 anos. Então, não tem problema você ter ansiedade, não tem problema você gaguejar e tudo mais. Às vezes isso é bom, que demonstra que você tem importância pelas coisas, mas saber controlar também é muito importante. Saber ter um ponto de equilíbrio também é essencial. Então, acho que trabalhar isso antes de uma entrevista, conhecer também a empresa que você vai, conhecer um pouco quem que vai falar com você, conhecer a matéria que você está indo aplicar para a vaga, também é algo fundamental. Bom, a gente chegou agora no final. Antes de encerrar, eu gostaria de tirar um minutinho para divulgar o nosso grupo no WhatsApp do Loinch, que chama Law Talks, que o link está na bio do nosso perfil. E é o grupo que fala exatamente sobre isso, para a gente trocar experiências, trocar informações, notícias, que pode ser muito proveitoso nessa época. Então, eu queria muito agradecer você, Caio, tirou várias dúvidas, não só minhas, como também de quem assistiu. Foi uma honra participar dessa live com você e eu estou imensamente grata. Muito Obrigado, obrigada. Camila. Eu que agradeço você e todo mundo que faz parte e fico à disposição para outras conversas, enfim, a gente pode fazer, inclusive, parcerias com a CNA e várias coisas, vários projetos e agradeço a todos que ficaram aí do começo ao fim e é isso, gente. Fico à disposição. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.